agora, o professor Romier da Paixão, que é professor no IFE, lá do Pará, campus Castanhal, né, e coordenador de um núcleo de estudo em agroecologia e produção orgânica, e vem com muita capacidade aí de fazer uma análise dessa grande política que a gente busca investir até hoje, né, na composição, na implementação e manutenção dos núcleos de estudo em agroecologia e produção orgânica. Bem-vindo, professor Romier, obrigada pela sua disponibilidade, a palavra é sua. Bom, queria inicialmente agradecer, né, especialmente a você e a Laila, Virginia, que estão aí há um bom tempo que a gente já dialoga, né, sobre essa questão dos núcleos de agroecologia no âmbito do MAPA. Eu lembrei há pouco de um evento em Uberaba, né, ainda enquanto escola agrotécnica, a gente foi uma das primeiras reflexões sobre educação e agroecologia que nós tivemos em 2006, né? Talvez ali começava-se a pensar como que o MAPA poderia apoiar as instituições de ensino, né, na promoção da agroecologia, da produção orgânica, enfim. E para mim é um grande prazer estar aqui e parabenizar pelo evento e dizer que também fiquei super feliz de saber, né, da possibilidade aí da retomada da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Eu sou professor do IFPA Campus Castanhal e atualmente estou na vice-presidência da Associação Brasileira de Agroecologia, que é uma associação que completou 15 anos agora e que tem acompanhado, né, todo esse debate dos núcleos e tem contribuído, inclusive, nessa formulação, na concepção, né, e atuou muito fortemente com uma participação ativa nas versões anteriores da política nacional. Então, o meu lugar de fala aqui é exatamente como um educador que já está há algum tempo numa instituição de formação profissional, mas também de uma pessoa que tem atuado numa associação científica que tem produzido conhecimento sobre agroecologia, né? Então, vou tentar trazer aqui alguns elementos para a gente poder conversar. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Só um minuto. Ok. Vocês estão vendo a apresentação? Tudo certo, né? Então, a ideia da nossa contribuição nesse espaço é exatamente a gente falar um pouco sobre o papel dos núcleos de agroecologia e de produção orgânica na oferta, né, de produtos orgânicos e na segurança alimentar e nutricional, né? A nossa presidenta da ABA, Islândia Bezerra, é nutricionista e me chamou a atenção, e eu acho que é importante ressaltar, o quanto é caro esse conceito, né, de segurança alimentar e nutricional para nós no Brasil, por toda a construção histórica que nós temos feito dessa política. Então, eu acrescentei ao tema que me foi proposto a questão nutricional, né? E queria começar falando exatamente trazendo aqui um pouco do papel dos núcleos, né? A agroecologia é chuva em terra seca e os NEAs são sementes férteis, né? Isso é uma frase do Raimundo Rego, que é um agricultor, né, um estudante lá do Piauí, e que traz um pouco dessa, eu acho que das primeiras questões sobre os NEAs, que é como que essa política, né, de núcleos de agroecologia tem essa perspectiva do que eu chamo de intersetorialidade, né? Talvez o maior alcance que nós tivemos no âmbito dos núcleos de agroecologia foi exatamente uma motivação massiva, né, da juventude, não só da juventude que está nas universidades, nos institutos federais, mas também da juventude agricultora, né, a começar a discutir tecnologias sociais, discutir perspectivas de formação diferenciada, enfim. Então, eu queria trazer, começando, né, essa apresentação com essa frase do Raimundo. Mas a primeira questão, assim, queria, talvez o primeiro ponto é por que os NEAs foram criados, né? Então,
eu elenquei 4 pontos importantes. Primeiro, é importante dizer que os núcleos de agroecologia eles são inspirados, né, nas experiências de grupos de agroecologia que já existiam na década de 80 no Brasil, formado por estudantes, por professores nas universidades, e que já questionavam naquele momento, né, o modelo de agricultura intensiva e principalmente o uso forte, né, de agrotóxicos, e esses grupos de agroecologia, eles inclusive existem até hoje de forma autônoma dentro das universidades, dos institutos federais, né, e os núcleos eles foram livremente inspirados nessa perspectiva, né, desses grupos que existiam dentro das universidades. Porém, a sua criação ela se deu por algumas questões que são centrais assim no âmbito da política pública. Eu acho que a primeira com a construção e publicação da nova PNATE, né, da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural em 2003, e logo depois a promulgação da lei, né, da ATER, havia uma necessidade da formação de novos agentes de ATER, né? Então, vários elementos foram atualizados na PNATE, como o debate de gênero, o papel das mulheres, a necessidade da visibilidade das mulheres, né, na agricultura e, de maneira mais central, na promoção da agroecologia e da produção orgânica, as metodologias participativas, as agriculturas de base ecológica, atuação em redes, isso está na PNATE, né? Então, havia uma necessidade de pensar com uma estratégia de formar novos sujeitos, né, novos agentes que pudessem atuar nesse processo de assessoria técnica. Um outro elemento é exatamente a institucionalização da agroecologia e produção orgânica nas universidades, institutos federais e empresas de pesquisa. Quer dizer, alguns estudos, eu vou mostrar alguns dados aqui depois, apontam que a partir dos anos 90, né, mas especialmente nos anos 2000, você tem um avanço, né, da agroecologia e da produção orgânica dentro das universidades e institutos, né? Então, esse debate era um debate muito, eu diria assim, periférico, né, do ponto de vista da institucionalidade, e ele ganha força, principalmente início dos anos 2000, com a criação de cursos, de grupos de pesquisa, né? E aí os núcleos vêm também nessa perspectiva da institucionalização. Um outro elemento é exatamente a questão da promoção de ações de ensino, pesquisa e extensão em agroecologia e produção orgânica, né? E, por fim, o fortalecimento das ações de redes, né? Eu vou mostrar como que os núcleos têm uma atuação no âmbito da relação com as entidades de ATE, ONGs, movimentos sociais, enfim, organizações da produção orgânica de maneira geral e da agroecologia também, né? Aqui é um gráfico que eu construí mostrando um pouco essa ideia da diversidade, né, de experiências de institucionalização das ações de educação e agroecologia, onde os núcleos eles são, né, hoje um elemento muito importante, exatamente, mesmo, depois eu vou mostrar aqui, desde 2016 a gente não tem novos editais, né, para a criação dos núcleos, e a gente ainda tem bastante núcleo em funcionamento, então foram processos realmente de institucionalização dessa política, né? E aí, esse processo de construção, ele traz uma nova perspectiva de ensino, pesquisa e extensão, né, onde a gente questiona a ciência convencional, especialmente das ciências agrárias, né, e traz essa ideia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como algo central, né, na formação de novos profissionais e afirma a universidade como um direito de todos e de todas, né? E dentro dessa lógica, quer dizer, pensar uma ciência, primeiro que uma ciência que reconhece que a ciência não é a única forma de produzir conhecimento, né? Os povos e comunidades tradicionais, outros grupos, né, sociais, historicamente produzem conhecimento e têm um conhecimento válido, e a relação entre esse conhecimento científico acumulado historicamente com essa produção, né, do que a gente chama de conhecimento popular, né, de sabedoria dos agricultores e agricultoras é fundamental, né? Então, os núcleos também trouxeram um pouco esse elemento de uma nova perspectiva científica.
aonde, por exemplo, a gente rompe com a ideia de que a gente só aprende em laboratório e sala de aula, né? Os ambientes de aprendizagem se multiplicam, os tempos e os espaços de formação podem ser, né, diversos, desde os assentamentos, das comunidades rurais, da cooperativa, da agroindústria, né, familiar e vários outros espaços, os espaços de cultura, né, produzido pelos camponeses e as camponesas, enfim. Então, você modifica a lógica de pensar os ambientes de aprendizagem, né? E também os núcleos trazem um elemento muito legal, que é essa possibilidade do aprender, né, na prática, na relação de experimentação. Então, há muitos, com a criação dos núcleos de agroecologia, há muitas reflexões sobre os espaços físicos, né? Então, como que você cria espaços físicos concretos de experimentação, tanto dentro das instituições, como a gente tem aqui no IFPA Campus Castanhal, como, né, junto com os agricultores, né, num diálogo de construção de conhecimento constante, né? Nós produzimos algumas reflexões sobre isso. Esse é um artigo que a gente publicou recentemente, e uma das coisas que eu queria trazer sobre os núcleos também é que, com o processo de interiorização, né, do ensino superior, principalmente, mas especialmente dos institutos federais, nos últimos anos, você tem uma disseminação muito grande desses núcleos em municípios, vamos dizer assim, fora da capital, né? Antes, o ensino superior era muito concentrado, principalmente nos estados, né, mais periféricos do Brasil, muito concentrado nas capitais, e a gente percebe uma disseminação dos núcleos de agroecologia nos municípios do interior do país. Isso tem um impacto concreto, que muitos bolsistas, muitas pessoas que vão atuar nos núcleos são filhos de agricultores, filhas de agricultores, são pessoas ligadas, né, ao campo de alguma maneira. Então, penso que isso trouxe um diferencial nesse processo de constituição dos núcleos de agroecologia. Um outro estudo que o Paulo até citou, o livro do IPEA, que para mim é um livro que todo mundo que quer discutir política nacional de agroecologia e produção orgânica tem que dar uma olhada, né? Tem um estudo legal publicado pela equipe da ABA, né, liderado pela Natália Almeida, Irene e outras pessoas, sobre os núcleos de agroecologia, e nesse estudo eles trazem um pouco da linha do tempo, de quanto que foi aplicado, né, nos núcleos, se eles se disseminaram em nível nacional, né, por diferentes áreas, qual foi o custo disso, né? Então, eu fui fazer umas contas, porque uma das nossas teses sobre os núcleos de agroecologia é que é uma das políticas mais eficientes, isso tem estudos que já mostram isso, do Planap é uma das políticas mais eficientes do ponto de vista do uso do recurso público, aplicação efetiva, e também, assim, de um custo muito baixo, se a gente considerar o que foi investido, né, e o resultado que trouxe. Então, aqui nós temos, de 2010 a 2016, foram investidos aí em torno de 62 milhões, né, e 600 mil, foram criados 373 projetos, não necessariamente núcleos, porque teve núcleo que teve mais de um projeto, né? Isso dá uma conta, eu fiz uma conta de em torno de 8 milhões e 945 mil por ano, né, desse período, desses 7 anos nos quais nós tivemos recursos, quer dizer, nós estamos há 4 anos aí sem recursos concretos, né, para os núcleos, e uma conta de 168 mil, né, por projeto, mais ou menos. Então, se a gente pensar isso, que cada projeto tem 2 anos, é um custo muito baixo, né, de financiamento e com uma ação muito efetiva. Aqui, só para ilustrar, a quantidade de projetos, né, por chamada e por região, não dá tempo da gente detalhar, mas para a gente ver, né, a quantidade aí, região norte, nordeste, né, a chamada 81 de 2013, foi a que teve maior número de projetos, porque foi o maior número de volume de recursos, né, e algumas chamadas tiveram, por exemplo, a chamada 2 de 2016, né, que foi a última, também tiveram aí alguns projetos interessantes. Bom, aqui
é um dado um pouco do impacto, né? A gente fala da eficiência, mas como é que a gente pode medir isso? Foram feitos vários estudos sobre esses impactos, eu vou apresentar dois aqui, por conta do tempo. Então, foi feita uma avaliação, né, pelo Tomás Lopes Ferreira, e que fez um levantamento de o que de fato esses núcleos construíram, né, durante esse período. Então, eles avaliaram a chamada 46 de 2012 e a 81 de 2013, em torno de 115 projetos, né, apoiados, 38 milhões e 900, nem todos os projetos foram avaliados, né, não participaram, mas você teve um total de beneficiário aí de 60.824, né, e ações envolvendo docentes, estudantes, extensionistas, né, organizações sociais, agricultores e agricultoras, a produção científica, e eu fiz uma conta, por exemplo, em termos de recurso, R$640 por beneficiário por 2 anos, R$320 por ano, né, se gastou para uma série para essas ações por cada beneficiário. Então, para a gente ver do ponto de vista da eficiência, né, dessa política e da importância dela, e aí eu estou trazendo números, depois eu vou falar do ponto de vista mais qualitativo. Aqui é um estudo, e aí eu queria agradecer a Laila do MAPA, né, que sistematizou isso, fez um esforço grande para a gente, no período que a gente participou do edital número 2 de 2016, que é um edital específico para institutos federais. Então, nós tivemos 22.907 beneficiários, quer dizer, em torno de 178 mil por beneficiário, né, a cada 2 anos. É um recurso muito pequeno, discutindo vários temas, né, agricultura familiar, semente crioula, certificação orgânica, conflitos territoriais, solos, né, agricultura urbana, enfim. Então, só para trazer alguns elementos assim da importância, né, desses núcleos, independentemente de em que território eles foram instalados, quer dizer, você tem uma série de ações bastante diversa e numericamente comprovadas, né, a partir dos monitoramentos que tanto o agente da ABA chegou a fazer, como o MAPA, os outros ministérios, o antigo MDA também fez algumas pesquisas, enfim. E o que tinha de diferente nesses núcleos, né? Então, um dos elementos tinha a ver com, se a gente está propondo uma nova ciência, a gente tem que propor uma nova metodologia, né? Então, uma série de metodologias foram ressignificadas, outras foram criadas, então a ideia dos intercâmbios, das discussões científicas, né, das instalações pedagógicas, das caravanas agroecológicas e culturais, que movimentou, né, bastante os núcleos e gerou um processo de troca de conhecimento muito rico, né? O processo de experimentação com os agricultores, nos institutos, nas universidades, a facilitação como novas formas, né, de produzir conhecimento, a promoção de feiras, né, de produção orgânica, feiras agroecológicas. Então, especialmente no Nordeste, essas feiras se multiplicaram bastante, né, e os núcleos tiveram uma participação importante nesse processo. Os atos públicos, né, em diálogo com a sociedade, principalmente o debate, nós não vamos avançar na agroecologia e na produção orgânica se a gente não dialogar com os consumidores, né, se a gente não dialogar com a cidade. Então, eu acho que os núcleos trazem muito isso também, essa necessidade do diálogo com os consumidores, com a sociedade de maneira geral, né, e as metodologias foram mostrando para a gente que isso era importante, né? Um outro achado do processo de sistematização das experiências, aqui já um projeto liderado pela ABA, né, a partir da professora Irene, da Cristiane Amâncio, da Maria Virgínia Aguiar, da Natália, foram, né, a inserção das agricultoras e agricultores nas universidades. Muitos depoimentos de agricultores que nunca tinham pisado, né, numa instituição universitária, no Instituto Federal, e a partir dos núcleos eles tiveram essa possibilidade, inclusive com muitos dos seus filhos passando a estudar, né, nessas instituições. Então, eu acho que a democratização do conhecimento é um achado, assim, é um elemento fundamental, né, dos núcleos de agroecologia. Um outro
como elemento metodológico a ideia do trabalho em rede, né? Então, pensar um processo de articulação, né, a partir das demandas, né, dos territórios. Então, as SERPORGs, né, as comissões de produção orgânica, as Embrapas, né, onde você tem ação nessa linha, as universidades, institutos federais, né, as organizações de maneira geral. Aqui é uma foto no Tocantins, né, onde a gente participou de um seminário, e lá tem um núcleo muito interessante, coordenado pela professora Conceição, que inclusive é da Comissão de Produção Orgânica, enfim. Então, são coisas que vão se articulando, né, exatamente por conta de uma unidade que tem ali, que propõe esse processo, né, que constrói esse processo. Tá? Retomar os princípios, e isso tem a ver um pouco com a ideia da retomada dos princípios da educação popular, né? Quer dizer, os núcleos, eles, na sua essência, eles passam a construir o conhecimento, a dialogar, né, com o conjunto dos sujeitos que estão, vamos dizer assim, fazendo a agroecologia, a produção orgânica. Então, você rompe com aquela ideia que a Universidade do Instituto Federal ou as Embrapas têm que levar conhecimento apenas para as comunidades, mas como é que esse conhecimento pode ser construído conjuntamente, de forma coletiva, refletindo, e eu estou falando aqui de tecnologias, né, sociais, de ações concretas que têm sido produzidas nessa relação entre ciência e conhecimento popular. Então, a gente precisava de uma nova metodologia, e certamente a educação popular tem nos ajudado muito nessa interseção, né? Para ir finalizando, algumas questões eu acho que são importantes da gente falar sobre os NEAs. A partir do processo de sistematização que foi feito pela ABA, né, alguns anos atrás, alguns elementos apareceram, foram chaves. O primeiro, acolhem a diversidade, né? Então, são espaços de formação acadêmica, né, que trazem índios, mulheres, negros, né, pessoas que muitas das vezes na universidade se sentem excluídos, veem nos NEAs uma possibilidade concreta, né, de diálogo, de construção, as comunidades quilombolas, enfim. Aproxima estudantes, agricultores, educadores. Então, essa perspectiva da construção do conhecimento de forma horizontal, né? Então, você rompe com aquele verticalismo tradicional, né, de uma ciência difusionista, e começa a debater isso de uma perspectiva mais horizontal. Ressignifica a pesquisa em agroecologia, né? Então, muitos institutos e universidades passaram a aprender mais a partir dos núcleos, né, e ressignificar. Aproximam a terra da universidade. O Paulo falou aí da importância da terra nesse processo de transição agroecológica, eu não tenho dúvida disso, e a gente tem muitas experiências de núcleos que, inclusive, contribuíram com o processo de formação continuada, aprenderam com as experiências dos técnicos, né, das EMATEs, das instituições que prestam assessoria, né, abrem novas possibilidades no ensino. Então, construção de disciplinas, né, novos cursos, constrói outras estratégias de extensão, atuação mais nos territórios, e diversas experiências de ensino inovadoras, né? Como eu já falei aqui. Bom, e para ir finalizando, recentemente a ABA, junto com um conjunto de organizações, a partir da Articulação Nacional de Agroecologia, tem produzido, né, um diagnóstico sobre como que estão os NEAs hoje, né? Depois, como eu falei, desde 2016 a gente não tem apoio, né, de editais, e como que estão os NEAs hoje? Então, a gente fez uma pesquisa no último ano, e 89 NEAs responderam essa pesquisa, né? Isso foi lançado, está no site da ABA recentemente. Isso tem a ver com uma reorganização de uma ação nossa, que é o Agroecologia em Rede, né, apoiado pela Fiocruz. E aí a gente pode ver aqui rapidamente, né, que os NEAs continuam nas universidades, institutos federais, órgãos de extensão, Embrapa, né? Hoje, né, 74 desses NEAs que responderam, dos 89, estão ativos, né? São NEAs que existem e resistem no processo, muitas das vezes sem ter recursos de editais, né? Montam diferentes estratégias com editais internos, né, com captação de recursos, mas, de fato, né, há uma necessidade aí de pensar
um pouco sobre isso. E para finalizar mesmo, que no artigo que a Natália coordenou, tem algumas fortalezas e desafios, né, dos NEAs. Então, eu não vou conseguir ler tudo aqui, porque o tempo já está esgotando, mas eu queria só citar, né, como fortalezas, as parcerias, né, então, em 115 projetos avaliados, 430 parcerias, né, relações com políticas públicas. Os NEAs são muito promotores de políticas públicas, né, e, assim, de apoiadores dessas políticas, principalmente o PAA, o PNAE, a ATE, o PRONAF, formação profissional, né, relação de cooperação com organizações sociais, produção acadêmica. Então, às vezes confundem o NEAs com ações de extensão, mas os grupos, né, têm produzido muita ciência. Então, 1.049 publicações nesse processo de avaliação, né, sendo que 388 artigos publicados, né, mídias sociais, que é uma coisa muito importante nesse momento, e, por fim, uma fortaleza que são as institucionalidades, quer dizer, muitos NEAs têm aí criado, né, uma ação importante no âmbito da instituição e se institucionalizado oficialmente. Tanto é que, mesmo depois de quase 4 anos sem recursos, muitos ainda conseguem se manter institucionalmente, né? Do ponto de vista dos desafios, necessidade de articulação em redes, viabilidade de estrutura para as atividades externas, né? Essa relação com os agricultores ela é cara, a gente precisa sair da instituição, romper os muros, e para isso precisa ter, né, recursos para fazer isso. Relação de cooperação com organizações sociais, ainda acho que é um desafio avançar. A questão das bolsas, né, atraso, né, valores que não atualizados, registro e sistematização, isso apareceu muito forte no processo de sistematização, que ainda, né, muitos NEAs ainda não conseguem sistematizar tudo que fazem. E, por fim, não podia deixar de falar, né, do grande desafio nosso, que é a continuidade da política de fomento. Então, os NEAs precisam de novos editais urgentemente para seguirem desenvolvendo suas ações. Então, aqui, né, em nome da Associação Brasileira de Agroecologia, em nome dos núcleos de agroecologia de maneira geral, se existe um debate da Plenapo aí, queria aqui dialogar com vocês da possibilidade concreta da gente pensar, né, um fortalecimento, a manutenção desses núcleos a partir de novos editais, né? Finalizo aqui com uma frase de um agricultor aqui de Capitão Poço, do estado do Pará, o seu Machado, que diz o seguinte: vivo na minha produção sustentável, essa parceria com o NEA, né, permitiu a comercialização dos meus alimentos. Conheci feiras e participei de projetos de comercialização. Então, isso foi numa relação com o NEA da UFRA, né, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Conhecimento é sustentação, é renda, é saúde. Então, muito obrigado, e a gente vai ficar aqui para o diálogo, né, depois sobre a questão dos núcleos. Muito obrigada, professor Romier. Nós recebemos uma pergunta do Lucas. O senhor citou o livro do IPEA. Ele foi... Pode buscar aí a tela só para... Oi? O livro do IPEA. O livro do IPEA é uma coletânea de artigos, está disponível na página do IPEA. É só vocês colocarem Política de Agroecologia, Política Nacional de Agroecologia, IPEA, que vai aparecer para download, está disponível, vocês podem acessar. Tem artigos muito bons, além desse dos núcleos, né, que faz uma avaliação geral, mas tem artigo que avalia as primeiras, né, versões da política nacional. Enfim, é muito interessante o livro, feito assim, com um cunho metodológico e científico muito apurado. Agradeço muito, professor Romier. Nós tivemos também uma